Lá chega mais próximo, vamos estudar mais uma vez a palavra de Deus. Hoje eu vou falar sobre Mateus capítulo 24 e versículo 6 diante. Falar sobre sinais, né? Falar sobre guerras, nações contra nações, reino contra reino, né? São coisas que estão acontecendo lá fora do Brasil que nós estamos vendo. É triste essas coisas, né? Mas o problema é que o inimigo, ele sabe que o tempo dele está próximo, né? Essas guerras, quem está por trás disso é o inimigo, né? Que nesse mundo ele passou a ser Satanás, anjo, demônios, né? Então eles que estão se tiverem as guerras. Por que motivo? Porque quanto mais ele levarem para o lado dele ou levar à morte, ele acha que vai diminuir o pecado da consequência dele no futuro, né? E a guerra são sinais da voz de Jesus, mas são sinais que quem está por trás disso é o inimigo, né? Porque lá em Apocalipse, capítulo 12, verso 7 em diante, ele fala que houve uma guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, que é Satanás e seus anjos. Houve uma guerra no céu. Apocalipse capítulo 12, verso 7 em diante. Lá fala sobre a guerra que houve no céu. E os anjos no céu foram expulsos para a terra. E com ele enganou a terça parte dos anjos. Aí foi expulso para a terra. Aí nesse momento, aí nesse mundo aqui, ele passou a ser anjos, demônios, né? Então, nesse mundo, ele não tem para onde ir mais a não ficar aqui nesse mundo. E nós, seres humanos, nós temos o privilégio, a esperança de sairmos desse mundo para a vida eterna, quando Jesus voltar. E aceitar Jesus como seu Salvador, né? Que é o fundamento. Aceitar Jesus como seu Salvador. Nós temos esperança de alcançar a vida eterna. E o inimigo, os anjos caídos, demônios, não tem porque ele está preso nesse mundo. E o fim dele é só aqui. Certo? E nós, seres humanos, temos a esperança e o privilégio, as bênçãos, a recompensa de alcançar a vida eterna. Certo? Mateus 24, verso 6 diz assim. Verso 6. Certamente ouvireis falar de guerra, e rumores de guerra. Vezes não vos assusteis, porque é necessário assim aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares. E tudo isto é o princípio das dores. Então assim, a guerra que está acontecendo lá fora do Brasil são sinais da voz de Jesus, né? O inimigo também ele apressa o fim dele, ele apressa o tempo, né? Porque guerra é uma cidade contra outra cidade, um país contra outro país. Esse pessoal lá tem uma atitude de criança, né? Então parece que não tem noção, fica querendo lutar com um país a outro, né? Numa cidade que tem pessoas inocentes. Aí fica querendo jogar bomba numa cidade que sem motivo. Então, o problema é que o inimigo ele cria. O inimigo ele é um espírito, né? E se a pessoa deixar se entregar, porque assim, Deus ele pôs no ser humano o hábito livre de escolha, né? A pessoa que escolhe quer aceitar Jesus Cristo, que quer servir a Jesus ou não. Ou a pessoa escolhe procurar fazer o mal ou praticar o mal, né? Prefere deixar ser usado pelo inimigo, pelo espírito do demônio, entendeu? Então isso, as guerras, terremotos e tudo mais. Terremoto vem que Deus concede, né? Permite, vamos dizer assim, tá bem, né? E as guerras
tudo nesse mundo é permissão de Deus, claro, mas só que tem o ser humano também, que pessoal lá da Rússia, lá da Ucrânia e tudo mais, que esse cara lá, ele devia ter vergonha na cara, entendeu? Para com essa criancice de querer guerra em um país a outro, querer dominar uma cidade, querer tomar uma cidade, briga de crianças. Então assim, são sinais, né? Que a gente é obrigado a prevenciar, prever ou ver essas coisas, né? Esse mundo, né? Infelizmente a gente tem. O importante para nós é que a gente vê tudo isso escrito na palavra de Deus, né? Tudo está escrito na palavra de Deus, tem que precisa ser cumprido, precisa cumprir, né? Mas tá, mas não precisa cumprir em você nem em mim, né? Então é isso aí, que Deus abençoe, né? A gente vê uma criança lá nessas guerras lá, passando necessidade e tudo mais. Então assim, é uma coisa feia para uns homens daquele lá querer invadir uma cidade, uma guerra, criar pretexto. Então assim, a gente vê que tudo isso está escrito na palavra de Deus, né? Para se cumprir. Agora tem pessoas que não querem procurar conhecer a palavra de Deus, não querem buscar a Cristo, a Deus, né? Aí procura se entregar pelo, pelo inimigo, né? Então assim, que nós possamos compreender e conhecer mais ainda a palavra de Deus. Você que é inscrito no canal, se inscreva e compartilha, né? Nós estamos vivendo os dias finais da história desse mundo, né? Em breve, um dia Jesus vai voltar, né? Porque a gente fala assim, a pessoa pode falar assim, queria que esse mundo acabasse, mas aí, mas e as pessoas que precisam conhecer a palavra de Deus, né? A gente não pode desejar, falar assim, Jesus tem que vir e acabar, não é bem assim, a gente tem que ver também que as pessoas inocentes precisam conhecer a palavra de Deus. Agora aquelas pessoas que é rebelde, que não querem saber da palavra de Deus, aí o problema é dela, né? Aí o problema realmente é dela, porque Deus ele consegue o livre hábito de escolha, né? Deus não se mete na escolha do ser humano, né? Deus ele mostra o caminho, agora vai da pessoa escolher se ele quer ou não. Deus não se mete na escolha do ser humano, né? Então Deus ele mostra o caminho. Agora se a pessoa quiser seguir ele bem, não seguir, mas a consequência no futuro ele vai colher, né? Então é isso aí. Então que Deus abençoe, que Deus guarde a todos vocês. Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um grande abraço. Fique com Deus. Até mais.